Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de banco de dados, né? A nossa primeira aula aqui no canal do professor Fábio, onde a gente vai explicar desde os conceitos básicos, né, fundamentais, até a parte de programação. A gente vai trabalhar com SGBD mais SQL, então a gente vai trabalhar esse curso no nível básico, intermediário, avançado. Desde você receber um estudo de caso, né, que a gente chama de ferramenta case, que é uma situação problema, aonde você vai identificar quais são as necessidades do cliente, até construir um banco de dados, né? Que a gente sabe que um sistema ele é dividido em duas partes. Primeiro, o back-end, tá? Que é toda a parte de banco de dados, onde você vai armazenar essas informações, e a parte do front-end, que é onde você projeta, né, uma tela, uma interface gráfica visualmente atrativa para o cliente, com a qual ele consiga operar esse banco de dados de forma fácil. Perfeito? A gente lembra que a junção dos dois, né, do back-end mais o front-end, é chamada no mercado de full stack. Então, o que é o full stack? É o profissional que ele conhece, né, ele tanto conhece a parte de back-end, que é a produção e criação, construção de banco de dados, como o front-end, ficou faltando um E aqui, né, o front-end, que é o cara que projeta as interfaces para poder comunicar com esse banco de dados, tá? Mas antes da gente começar qualquer tipo de coisa, a gente precisa entender da onde vem essa necessidade de se armazenar os dados. Então, o que acontece, né? Tanto que se você parar para pensar, eu mesmo fiz o curso de processamento de dados. Então, a gente pegava os dados, colocava, tanto que o computador antigamente não tinha tela, não tinha teclado, não tinha mouse, você colocava um cartão perfurado de um lado, ele processava aquelas informações e saía a informação do outro lado, correto? Que era uma folha de pagamento, um cálculo trabalhista, alguma coisa do tipo. Então, com o tempo, eles perceberam que essas informações, elas eram de vital importância para o gerenciamento das organizações. Então, o que quer dizer isso? Eu, com essas informações, com o meu retrospecto, eu conseguiria saber se eu preciso contratar mais ou menos, que época do ano que a empresa vende mais, que época do ano a empresa vende menos, quantos funcionários são necessários para produzir uma determinada quantidade de produtos. Então, isso ajuda na gestão de uma empresa, por exemplo. Então, a gente fala que hoje informação é dinheiro. Então, se você tem essa informação antes dos outros, você já sai na frente em relação à indústria, comércio e assim por diante. Perfeito? Mas vamos aos conceitos básicos iniciais, começando aí por da onde vem, né? Por que banco de dados? Porque da onde vem esse conceito? Então, quando inclusive existe um conceito que é a pirâmide da sabedoria, né? Que a gente vai desenhar aqui para vocês. Então, vamos fazer uma pirâmide aqui. Apesar que eu não sou bom de desenho, mas aqui eu creio que é só puxar e montar a pirâmide. Então, vou montar a pirâmide para vocês, né? Para a gente entender como é que funciona essa pirâmide do conhecimento e a gente chegar ao conceito de banco de dados. Então, um dado aleatório, o que é um dado? Imagine que eu chegasse para vocês em uma das aulas e ficasse repetindo amarelo, 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 e você fala assim, mas essa informação não tem sentido nenhum. Por quê? Porque ela é um dado, então vamos colocar aqui na base da pirâmide, ela é um dado disperso, tá? Um dado sem sentido. Por quê? Porque se eu ficar repetindo amarelo, 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 você não vai entender nada. Você vai falar assim, mas peraí, mas o que é amarelo? O que é amarelo? Não estou entendendo o que o professor está tentando me passar. Aí, quando você pega dados a respeito de um mesmo assunto, de assuntos, você compila esses dados, ele vem para a segunda parte aqui da pirâmide, que é a informação. Então, quando eu pego informações, deixa eu reduzir um pouquinho aqui, informações a respeito de um mesmo assunto, então eu tenho lá o informação, perfeito? Então, eu compilo dados, então se você pegar o que um jornalista faz, por exemplo, ele chega numa cena do crime, onde aconteceu alguma coisa, ele entrevista um, entrevista outro,
ele junta aquele monte de dados para conseguir transmitir alguma informação para quem está assistindo a televisão. Então, o conjunto de dados compilados, né, a respeito do mesmo assunto, eles vão virar informação. Beleza? Então, base. Então, eu não vou colocar aqui embaixo dessa base, mas abaixo dos dados tem as pessoas, porque pessoas geram dados, perfeito? O dado ele não surge do nada. Então, pessoas geram dados e esses dados compilados viram informação, perfeito? Essa informação compilada, então, quando eu pego muita informação e compilo essa informação, ela vira conhecimento. Então, quando eu pego bastante informação a respeito de um mesmo assunto, de vários assuntos, e compilo e tiro aquilo que me interessa, isso virou um conhecimento específico meu, perfeito? Então, pessoas geram dados, legal? Dados compilados viram informação e informação compilada vira conhecimento. Então, hoje, até aqui, as máquinas fazem isso para a gente, né? Elas compilam a informação, dados, transformam em informação, transformam em conhecimento. Mas tem a parte principal, ou topo da pirâmide, que é transformar o conjunto de conhecimento em sabedoria. Que é o quê? É saber o que fazer com essa informação. Então, até para exemplificar, muita gente me procura e fala, professor, o que eu devo estudar dentro de TI, né? Você primeiro precisa identificar qual a linha que você quer trabalhar, seja back-end, se for front-end, qual a linguagem que você quer trabalhar, se você quer ser um designer de interfaces, se você quer ser um analista de sistemas, o cara que vai lá junto em loco com o cliente para poder levantar essas informações, compilar, transformando isso em conhecimento para tentar transformar e a sabedoria dele transformar isso num banco de dados que vai vir a se tornar um sistema. Então, assim, hoje nós não temos, por mais inteligência artificial que se fale, a gente não consegue transformar conhecimento em sabedoria. Então, se você pegar hoje as linhas de produção, no Japão, por exemplo, a gente tem muita gente de 70 anos, 80 anos. Por que eles valorizam as pessoas de idade? Porque eles passaram essa barreira do conhecimento para a sabedoria. Eles já conseguem entender o que fazer com aquele monte de conhecimento e eles são muito mais objetivos e específicos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu começo com pessoas. Pessoas geram dados. Dados compilados geram informação. Informação compilada gera conhecimento e conhecimento compilado gera sabedoria. Então, a sabedoria é saber o que fazer com esse conhecimento. Mas você deve estar me perguntando, professor, por que tudo isso? Não entendi. O que isso tem a ver com um banco de dados, né? Então vamos mudar aqui para a gente entender o que é o banco de dados, né? Porque o banco de dados nada mais é que um conceito. Então o que fala sobre banco de dados, né? Então vamos lá, banco de dados. A definição clássica dele seria conjunto de informações, legal? Conjunto de informações a respeito de um mesmo assunto, legal? Então, conjunto de informações a respeito de um mesmo assunto, organizadas a se ter fácil acesso. Então, não adianta eu ter um conjunto de informações e não conseguir depois localizar onde estão essas informações. Então, se você pegar, quando a gente fala banco de dados, né, a gente tem o conceito do banco de dados informatizado, tá? Que é baseado em computador, e o não informatizado. Ah, professor, mas o que é um banco de dados não informatizado, né? Deixa eu colocar aqui. O não informatizado, aquela agendinha de papel que existia antigamente, muita gente ainda usa. Então, a agenda, eu anotava telefones, uma agenda telefônica e organizava por ordem alfabética. Eu tenho as pinturas rupestres, então as pinturas rupestres, aquelas das cavernas, onde os Neandertais, os homens das cavernas colocavam lá o seu dia a dia. Aquilo é um banco de dados, ele está fazendo um conjunto de informações a respeito do dia a dia dele. O que mais? Eu tenho aqueles arquivos de ferro grandes, né? Onde você organizava as pastas por assunto, então você abria lá a gaveta, tirava essas informações lá de dentro. Então o que acontece? É um banco de dados, ele só não é informatizado, perfeito? Mas não deixa de ser um banco de dados. Simples, ponto. Então vamos lá para a definição novamente. Banco de dados,
conjunto de informações a respeito de um mesmo assunto, organizadas ter fácil acesso. Então eu posso colocar por código, então por ordem crescente, decrescente, posso colocar por ordem alfabética, posso colocar por assunto. Então toda vez que eu organizo, antigamente as listas telefônicas que ainda existem na internet, se você for no site da Vivo, que é a prestadora aqui de São Paulo, para telefones fixos, você tem lá um conjunto de informações que você pode pesquisar e tentar localizar essa pessoa pelo nome, pelo endereço, na rua que ela mora. Então você consegue identificá-la, né? Porque é um banco de dados, conjunto de informações a respeito do mesmo assunto, organizadas a se ter fácil acesso. Então o banco de dados que a gente fala, não confundam com essa sigla aqui, tá? Então eu vou passar um pouquinho aqui embaixo, ó. Vou jogar aqui embaixo, que é o SGBD, a gente vai falar numa próxima aula, que significa Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Que esse é o programa que você cria. Então vamos lá. Opa! Então o SGBD é onde você cria, armazena, gerencia, faz backup de um banco de dados, tá? Então o SGBD é um programa na qual você trabalha esse conceito do banco de dados. Então o banco de dados basicamente ele é um conceito. E em cima desse conceito eu tenho programas que trabalham com a criação, armazenamento, gerência, alteração, backup desse conceito de banco de dados. Então, se eu falo, por exemplo, eu quero cadastrar um aluno, quais as informações a respeito desse aluno eu preciso cadastrar? Nome, endereço, telefone, e-mail. Então, ó, conjunto de informações a respeito do aluno, que podem ser organizadas pelo quê? Pelo código, pelo nome dele e assim por diante, tá? Aí eu consigo organizar a se ter fácil acesso. Então, quando ele vem fazer uma pesquisa, ou eu tenho que fazer uma pesquisa, eu consigo localizar essa informação dentro do conceito de banco de dados. Então, reafirmando aqui, ó, banco de dados é um conceito. Então ele tem uma definição clássica que fala que é um conjunto de informações a respeito de um mesmo assunto organizadas a ter fácil acesso. De que forma são organizadas? Por ordem alfabética, por ordem numérica e assim por diante. Você vai determinar como é que, por assunto, você vai determinar como é que você vai organizar essas informações, tá? Então, para não ficar muita informação para a primeira aula, o importante é a gente entender da onde vem essa questão de dados, de informação, conhecimento, sabedoria, para a gente entender o porquê da necessidade do banco de dados. Eu contei um pouquinho da história, né? Da onde veio esse conceito de se gerenciar dados. Se você observar, com o passar do tempo, mudou o nome do curso é Tecnologia da Informação. Você traduzindo isso, é como é que eu posso lucrar com essa informação armazenada, tá? Por isso que mudou-se de processamento de dados, eu deixei de processar dados para utilizar essa informação para aumentar o lucro das empresas, melhorar os processos e assim por diante, tá bom? Conceitos iniciais, espero você aí na aula 2, se você gostou, dá um curtir, assine o nosso canal, compartilhe com amigos e colegas e te vejo na aula 2, tá bom? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.